Espio Papo. E aí, galera do Espio Papo, boa noite. Hoje, como sempre, eu tô com uma pessoa muito especial, mas não é só especial, é especialíssima, é especialista. Eu vou falar aqui o currículo dela e vocês vão saber com quem eu tô falando, já vou falar o nome dela. Bom, ela é mentora, empresária e educadora, com mais de 30 anos de atuação no setor de estética no Brasil, diretora de rede de franquia de dermocosméticos, com atuação no estado do Ceará, na capital Fortaleza, mas no Ceará todo, né, no Piauí, capital Teresina, e na Paraíba, em Campina Grande, contribuindo para o fortalecimento e profissionalização do mercado estético na região. Ela atua como mentora de profissionais da estética, acompanhando o desenvolvimento de carreiras, a estruturação de negócios e a formação de novas lideranças no setor. É professora e coordenadora de pós-graduação, participando da formação acadêmica de especialistas, promovendo a integração entre ciência, prática clínica e gestão profissional. Idealizadora do projeto Estética na Saúde Coletiva, iniciativa que amplia o olhar da estética dentro do cuidado integral, conectando a saúde, autoestima e qualidade de vida. Ao longo de sua trajetória, já realizou palestras, cursos, workshops, contribuindo diretamente para a qualificação e evolução da estética profissional do Brasil. Comigo hoje, Mirtes Alves. Boa noite, Mirtes. Tudo bem? Boa noite. Nossa, que alegria estar aqui com você de novo, né? Tivemos juntos aí em outro evento e aqui no seu canal, primeira vez. Primeira vez. E para mim é honrado. E para mim é um prazer também conversar com você, porque a gente tem muitas perguntas para te fazer e esse campo da estética, ela, como diz assim, são perguntas que não acabam mais, né? Bom, vou lá para a nossa primeira perguntinha. Nesses 30 anos de atuação na estética, Mirtes, como era esse mercado logo quando começou há 30 anos atrás? Nossa, como modificou, viu? Quando a gente para e pensa. Eu vivo falando isso para as minhas mentorandas e minhas alunas. Você imagina que não existia internet, não existia hoje essa comunicação que a gente vê de forma... Você dá um clique e as informações todas já chegam de forma muito rápida, né? Rápida e para todo mundo, né? E muito distorcida também. Tem muita coisa que a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Então, 30 anos atrás, para você estudar, para você ter acesso a alguma informação, você tinha que ir para livros da área da medicina. Você não tinha literatura voltada para o profissional da estética. Era muito desafiador. Continua sendo hoje, porque hoje você tem que ter uma peneira, um filtro dessas informações, né? Mas era um mercado totalmente diferente. O público era diferente, a manualidade ela era muito valorizada. E eu acredito muito que esse mercado ele tem uma via de retorno. A estética é muito cíclica, né? Agora é interessante assim, porque há 30 anos atrás, digamos, para você fazer a propaganda disso, não era tão fácil como é hoje. Como você falou, hoje num clique o mundo vê o que se conectou, né? O mundo se conectou. Exato. Então, assim, eu acho que tem essa vantagem tecnológica para a questão da estética, né? Essa informação rápida, mas como você está dizendo, frisando o bom profissional, aquele profissional que, né? Era muito diferente, né? Quando a gente imaginava, assim, a estética, e de forma, não só estética, o embelezamento também. A gente via o mercado tão diferente e as pessoas também cobravam menos, né? Hoje você vê que as pessoas elas estão mais seletivas. Sim, também. Sim. A informação ela não ficou só focada para o profissional. Muitas vezes o cliente chega hoje já com... Ele quer dizer o que você vai fazer nele. Entendo. Antigamente não, ele te dava mais autonomia.
Entendo. Tem isso também, né? E quando a gente olha assim no mercado de forma geral, a gente vê assim, epilação, por exemplo, né? O que as pessoas faziam de receitas caseiras, hoje a tecnologia, né? A tecnologia da informação, ela também fez você ter um acesso e um critério maior. Não é aquela coisa do fazer uma pastinha lá de mamão com açúcar e tá aplicando no rosto, tá dando certo, né? Então, por exemplo, o que mudou muito na estética ao longo dessas 3 décadas? Além do que você acabou de falar, o que mais mudou? Os recursos, a tecnologia, né, a informação, os cosméticos hoje, eles estão assim, com uma performance tecnológica que você tem uma resposta muito grande. Então, isso é uma mudança significativa. Há 30 anos atrás, não existia faculdade na área da estética. Os cursos eram cursos livres, as pessoas faziam, era quase que de geração em geração. Minha mãe fazia, eu fiz, eu faço. Hoje não, hoje você tem um embasamento científico importante, né? Então isso mudou. E o comportamento todo. Homens, antigamente, olha que engraçado, os homens para ir para a estética, eles entravam quase que em horário exclusivo, meio que escondido, né? Porque também tinha o preconceito, né? Tinha o preconceito. Né? Hoje, o preconceito é se você, homem, não se cuida. Você não se cuidar, você quase que é excluído. É como assim? Não se cuida? Como não passa um fotoprotetor? Né? Como você não cuida da barba? Hoje, cuidar da barba é muito mais do que aparar. Você tem que cuidar dessa pele que está além do pelo. Então, mudou muito, né, o comportamento de uma forma geral. Se bem que os homens, em geral, ainda são muito desleixados. Assim, eu não vou falar todos, mas alguns são... Mas tem uma grande parte que está procurando mesmo essa questão do bem-estar, da pele, de estar com a pele boa, né? Eu faço uma brincadeira, sempre com os meus mentorandos, principalmente com meus alunos, né, quem tem um pouquinho mais de liberdade. Existe o método sexual. Né? Já ouviu falar do método sexual, né? Meu marido, por exemplo, ele não é método sexual. Ele é quilômetro sexual. Não é um método só, não. Ele é quilômetro sexual, porque se cuida demais, gosta. Quando vê um lançamento da Adicus, ele já quer saber. Às vezes ele já chega com a informação antes de mim, inclusive. Aí você falou, aí eu me lembrei daquele filme, não sei se você assistiu da Disney, o Megamente, que tem um super-herói que ele é um metrosexual, ele é tão vaidoso que você chega assim, ser caricato, é muito engraçado. Se você não assistiu, assista, que é muito engraçado. Não assisti, o herói é muito interessante. Mas eu brinco muito sobre isso, porque o meu marido, se a gente olha assim, a bancada dele corre risco de ter mais produtos do que a minha bancada, né? Então ele se cuida mesmo, assim. Esse comportamento, ele mudou. E o público masculino, ele é um público muito fiel ao profissional e aquilo que a sua rotina, quando ele aprende esse caminho, ele é muito fiel. E isso não é de agora. Não é de agora, eu tenho um exemplo disso, assim, no salão de beleza, no cabeleireiro, no barbeiro, né? Uhum. Por exemplo, eu passei 20 anos cortando cabelo com uma mesma senhora. Uhum. Eu parei porque ela morreu. Aí tive que procurar outra. Eu costumo dizer assim, ó, o homem, às vezes, ele pode até não ser fiel à namorada, à esposa, mas ao profissional é fiel. E é uma coisa impressionante, porque assim, é um comportamento, engraçado isso. Mas a mulher, se ela está conversando numa roda de amigos e ela gosta do corte de cabelo da colega, da amiga, falando de quem cortou teu cabelo? Quem fez essas luzes? Me dá o endereço, quando você for, me leva. É verdade. O homem, se ele chegar ao outro e falar assim, olha, eu cortei, fui ali na barbearia, nossa, tem uma cervejaria legal, tem uma cerveja gelada. É mesmo? Eu vou lá no Zé, ele vai lá, ele corta, faz 20 anos. Ele não quer saber se ele mudou a navalha, se ele colocou uma cervejeira diferente. Ele não quer saber disso. Mas a mulher, se mudou a cor da parede, fala, eu vou lá para ver se ficou legal a cor da parede. Comprou um aparelho novo, eu quero ver o aparelho. É um comportamento. Não, e dentro do que você está falando, por exemplo, existe também uma mudança até de locais. Por exemplo,
eu conheci um estúdio de tatuagem que ele acabou absorvendo uma barbearia dentro do estúdio de tatuagem. Ou seja, ficou um salão de barbearia, né? E o estúdio de tatuagem. E era lotado. E detalhe, o dono, ele tinha assim, um bom gosto muito grande. Ele transformou um ambiente numa... Você, quando entrava, você dizia assim, eu estou nos Estados Unidos. É uma experiência. Ele gerou assim, ele criou um ambiente para o cliente viver uma experiência. Uma experiência, exato. Uma experiência, né? Porque assim, o ambiente era muito bacana. Então assim, a pessoa, só por estar ali, ela já gostava de estar ali. Então, é bem interessante. Agora, em que momento, mudando aqui, em que momento você percebeu que também queria queria mentorar profissionais, assim, da tua vida? Que momento tu deu esse estalo? Porque, na verdade, desde quando nós abrimos a nossa franquia, a gente sempre deu suporte muito grande para os profissionais. E o que eu observei? As pessoas com muito medo. Tem medo de errar, tem medo de acertar. E aí, o que eu observei? Falei, eu posso encurtar o caminho dessas pessoas. Então, eu vou ajudá-las. Então, o meu propósito de começar a fazer essa mentoria foi exatamente nesse sentido. Encurtar o caminho, minimizar as falhas, porque errar a gente vai ter, desde grandes profissionais e pequenos, começo, meio, e sempre nós vamos ter momentos de acertos e momentos de erros, não tem como, né? O governo nosso faz isso, em cada mudança política ocorrem acertos e erros, né? Imagina que na vida empresarial também ocorre. Então, eu sempre fiquei com aquela questão de estar sempre orientando, dando sugestão, mas tem uma coisa muito engraçada. Muitas vezes, quando você dá o seu conteúdo gratuitamente, às vezes a pessoa ela não leva aquilo, sabe, como compromisso para seguir algumas das orientações. E aí eu vi a importância de realmente colocar isso como método, né, e trazer de forma mais segmentada, vamos dizer assim. Interessante. E foi bem importante isso, porque eu tenho hoje mentorandos que estão lançando suas marcas, seus produtos, e em outros ramos também. Eu tenho um case interessante de um empresário que era de um outro ramo, dentro assim, totalmente distinto. E hoje ele está numa limpeza de pele. Eu comecei a fazer a mentoria dele, está inclusive no meu Instagram sobre isso. E foi uma virada de chave tão grande. E hoje ele está com o seu negócio, com a sua equipe e faturando aí cifras interessantes no ramo imobiliário. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A Áticos, né? Ela desenvolve cosméticos. Isso, ela é uma indústria. Ela é uma indústria. Isso, ela é uma indústria, uma das maiores indústrias. É a maior indústria na área de fotoproteção, de dermocosméticos do Brasil, com produção própria, sem terceirizar, é a Áticos. Pronto. É uma empresa nacional que ela traz tecnologias do mundo todo e adapta para a pele brasileira. Então, no caso, digamos assim, a Áticos, ela é uma empresa que abriu franquias, é isso? Ela é uma franqueadora, né? E nós temos as franquias. Entendo. A Áticos é a indústria, né? E nós somos os franqueados. Pronto. Então, digamos, você está aqui no Ceará, em Campina Grande e na Teresina. Isso. E Juazeiro do Norte também temos. Que são franquias tuas que você abriu nessas cidades, né? Isso, exatamente. Pronto. Então, no caso, por exemplo, são produtos exclusivamente só da Áticos. Não existem produtos de outras empresas. Não. Só da Áticos. Só Áticos, isso. Entendi. É da Áticos, a franquia da Áticos é minha e tem mais 3 sócios, né? Galiana Zúñiga, Gentil Zúñiga e Marcelo Zúñiga. Nós somos sócios já há 25 anos. Para quem está nos assistindo aqui, a Mirtes Alves, ela é paulista, mas é quase uma cearense. Cearista.
Já sou cearista, já misturou paulista com Ceará. Já me sinto uma cearista. Já mora aqui há quantos anos? 27 anos. 27 anos, 27 anos, já fiz 28 já. Já me sinto uma cearista. Apesar que quando eu estou conversando, dando palestra, as pessoas falam, você não é daqui. Mas eu acho que meu sotaque já... Não, já incorporou, está falando até cantando. Já incorporou, o pessoal diz que mas a gente fala porque cantando, antes de morar aqui em Fortaleza, eu morei 7 anos em Curitiba. Morei em Maringá, que é interior do Paraná. E meus pais, hoje não é só meu pai, que minha mãe faleceu, moram em Sorocaba. Lá no interior de São Paulo é leite quente dá dor no dente, né? Então eu falo, então a pessoa sabe que eu não sou daqui, mas não sabe dizer de onde eu sou, porque misturou um pouquinho. E eu pego muito fácil, tá? Que se eu ficar em Salvador uma semana, eu volto falando. E hoje você trocaria Fortaleza por qual cidade? Ou não trocaria? Eu não trocaria. Não trocaria de jeito nenhum. Então Fortaleza está no teu coração. Eu criei raízes aqui. Eu gosto do povo, eu gosto do clima. Gosto da comida. Eu gosto da comida, eu gosto de tudo. Eu só tenho medo de andar aqui em Fortaleza. A única questão minha é andar isso infelizmente é em todo o Brasil hoje, né? Eu sinto muito medo, assim, lamentavelmente, mas quem sabe isso, também né? um dia isso muda, né? E a gente vai poder... Eu falo que nos anos 80, eu era adolescente, rapaz, eu não encontrava ninguém nem para dizer que eu era feio. Assim, tipo, a gente andava despreocupado, não tinha preocupação. E não era de manhã, tarde, não, era tarde de madrugada. Você podia andar de madrugada nos anos 80 que não tinha problema mudou nenhum. muito, né? Mudou muito. Mas é o Brasil todo, aquela coisa da gente sentar na porta e ficar conversando. Ainda tem, por incrível que pareça, ainda tem. E hoje, por incrível que pareça, embora tenha essa violência, mas eu já vi casos de estar andando assim, de repente tá as senhorinhas ali conversando e tal. É interessante. Hoje, existe uma grande oferta de curso na estética. Isso fortalece ou fragiliza a profissão? Pegou um ponto bem frágil, né? Porque eu dou cursos livres também, formo, mas o que eu vejo? Uma situação que fragiliza, por quê? Porque são pessoas que são recém-formadas, ensinando técnicas, mas sem ter condições de ensinar o raciocínio clínico e a tomada de decisão. Porque a técnica, ela não é difícil. As técnicas, elas não são difíceis. A questão é você ter um embasamento para você ter uma tomada de decisão. E isso é muito sério, porque cada pele, ela é única, cada organismo é único, e você tem que ter uma visão integral, você tem que ir um pouquinho mais a fundo. E eu vejo que muitas pessoas estão muito no superficial. Então, elas estão ensinando uma técnica e, pior, as pessoas elas estão muito iludidas com situações que são cenários, entendeu? E a estética ela é muito mais do que uma xícara dourada, do que uma caixa bonita para você dizer que você está ali entregando um conteúdo. Então, isso me preocupa um pouco, porque eu vejo muitas coisas sendo apresentadas de forma muito rasa. Muito rasa. Isso fragiliza o mercado, porque você expõe o teu cliente, você expõe o paciente. Então, aquilo que sai um pouco, que foge um pouco do convencional, qual é a competência para uma tomada de decisão, entendeu? Então, nesse ponto, eu acho que fragiliza um pouco. As pessoas, elas acabam deixando de forma muito banalizada, sabe? Muito banalizada, inventando muita moda, sem embasamento. Chega uma desconhecida, assim, perto de você, e começa a falar sobre esses procedimentos. Aí ela vai te pedir o seguinte conselho: eu estou cansada da minha cara, eu quero mudar a minha cara, eu quero rejuvenescer. Mas a pergunta é a seguinte: eu consigo rejuvenescer fazendo uma plástica, ou eu consigo rejuvenescer só com produtos cosméticos? Ou eu tenho que fazer os dois?
Qual era o conselho que você daria para essa mulher que chegou do nada, apareceu na sua frente e quer rejuvenescer? Eu digo, primeiro tem que fazer um gerenciamento dessa pele, entender, porque não é simplesmente fazer uma cirurgia que você vai... Tem que entender muito mais o que é que está angustiando ela. Porque às vezes a gente encontra pessoas que elas... Hoje nós temos algo muito sério, que as pessoas estão se vendo através de um filtro das redes sociais. Então ela começa a projetar aquela pele ideal, sendo que aquilo não é ideal dentro do perfil dela, entendeu? Vamos supor que uma pessoa queira dizer assim, Miss, eu quero uma pele de porcelana esticada, e ela trabalha num ambiente que não vai ser viável. Se ela se submeter a um procedimento, vai ser muito mais inseguro para ela. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Existem situações que, olha, isso só não tem, por melhor que seja o produto Áticos, mas isso, eu não vendo ilusões. Olha, isso aqui não vai atender. Não vai atender. Tem que ter tecnologias, tem que ter uma intervenção médica, tem que ter uma intervenção, talvez cirúrgica, porque quem sou eu para dizer, eu não sei nem se é o teu caso, se você está numa condição fisiológica e orgânica que é viável ser submetido a uma cirurgia. Então, se o paciente não tiver organicamente, fisiologicamente viável para um procedimento cirúrgico, um bom tratamento estético, ele vai ser muito mais seguro e vai atender uma demanda. E o contrário também é verdadeiro. Se ele estiver numa condição que o cosmético, o creme ou o equipamento, ele não vai conseguir passar do extrato córneo, é porque, muito, você tu entendeu? me corrige se eu estiver errado. Porque assim, o que eu vejo, por exemplo, hoje, muitas pessoas, digamos, fazem tatuagens no corpo todo, até na cara, né? Uhum. Aí passa 5 anos, 10 anos, 15 anos, ela tá morta de arrependida. Uhum. Vai pagar 100 mil, 200 mil para poder, com laser, tirar as 200 tatuagens que fez na cara. Tentar, né? Amenizar, porque remover tudo, né? Hoje em dia eu vejo muita gente na internet aí arrependido, né? Muito. Aí, por exemplo, isso, digamos assim, a tinta na pele, ela já danifica a pele, né? Assim, e para remover, danifica de novo, né? É uma agressão. É uma agressão, né? É. Então, por exemplo, quando você se encontra, digamos assim, numa situação como essa, né? Voltando agora para a estética, tem gente que, digamos assim, a pessoa não quer dar o braço a torcer, né? Digamos assim, não, eu fiz essa tatuagem no rosto, eu não me arrependo, mas se arrepende. Não quer dizer para não dar o braço a torcer. Uhum. Mas a mesma coisa às vezes acontece também com a cirurgia plástica. Ela tem um rosto bonito, fez um negócio, digamos, ficou mais ou menos feia, mas não quer dar o braço a torcer, né? Diz, não, eu estou linda. Uhum. Mas acontece isso, né? Também. Acontece de pessoas que fazem procedimento, por exemplo, na harmonização, e hoje já está fazendo remoção daquilo que foi aplicado. Isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer. Então, tudo tem que ser feito o quê? Um gerenciamento e uma boa avaliação. Você tem que saber quais são as necessidades e a ansiedade desse cliente, entendeu? Porque não é simplesmente você chegar aqui e dizer, olha, eu tenho um procedimento e isso vai... Será que isso daí vai ser positivo? Será que é viável para esse cliente? Eu gosto muito... O meu cliente, ele não é um cliente de rotatividade, sabe? Eu gosto de criar elos. Eu quero conhecer esse cliente, eu quero sentir o que ele... Quais são... O que ele almeja? Quais são as ansiedades? O que ele pensa sobre a vida? Como ele se vê daqui 5 anos? Como que ele se vê daqui 10 anos? Eu trabalho muito, desculpa te interromper, eu trabalho muito com acne, eu trabalho muito com adolescentes, eu trabalho com pessoas com acne na mulher adulta, que é algo que ele mexe muito com o emocional, ele mexe muito com a autoestima, e num período da vida que é muito frágil, porque é onde você está tendo um contato com a vida, com o ser, como eu sou, quem eu sou nesse contexto.
Porque geralmente... O jovem às vezes, é muito vaidoso, né? E naquele momento onde a vaidade, digamos, aflora mais, é naquele momento que ele está com a cara cheia de espinha e, né? Eu vou dizer algo aqui para você que talvez impacte não só você, mas também os seus seguidores, né? E a tua comunidade. Mas você pare e pense. Nós passamos uma fase da infância dizendo para os nossos filhos: nossa, que lindo, olha que bonitinho. Ele quebra uma coisa e fala: não tem nada não, a gente conserta, a gente faz um robozinho. Passando a mão naquilo que vai acontecendo de errado. O tempo todo dizendo que ele é bonito, que ela é bonita, que bonitinho, que cabelo lindo, que olhar bonito. De repente, essa criança começa a entrar numa fase do patinho feio, aonde ele não se reconhece e ele não recebe mais elogios. Ele não recebe mais aquele afago. Pelo contrário, ele começa a receber as cobranças. Cadê a tarefa? Foi pro judô, foi pro balé, você fez isso, vai pentear o cabelo, faz isso, faz aquilo. Não, isso não tá bom. De repente, ele perde aquele referencial de ser elogiado e passa a ser cobrado. E ele passa a ser cobrado diante do espelho também. Então, esse paciente, esse cliente é o que eu acolho dentro do meu consultório, dentro da minha clínica. E aí eu vou vendo assim, meu Deus do céu, como estão machucados. Porque pararam de receber elogios, só passam a receber cobranças. E a cobrança externa também. A externa, porque ele já não consegue mais. E cadê aquele grupinho dos amiguinhos? Porque as pessoas já começam a entrar nas suas tribuzinhas, já vai começando a se identificar. E aí vem essa nova imagem. Aquela acne que ele não tinha, aquele cabelo que o fio já não é tão alinhado, o corpo já não é mais aquele corpo, já começa a ter comportamentos diferentes. Então, trabalhar a estética por essa ótica me encanta demais. Então, eu acolho muito esse paciente. Na minha época, quando a gente chegava com muito espinho, eu pensava assim, tem que parar de comer chocolate, viu? Isso para dizer outras coisas. Não, e tem outra coisa, o bullying que muitas vezes acontece e pode estar acontecendo dentro de casa. Porque dentro de casa começa, vai lavar esse rosto imundo, vai fazer isso, olha que sujeira. Os irmãos, às vezes, olha, cara, tá... Acontece. São tantas colocações que isso vai mexendo o psicológico da pessoa. Nossa, criança recebendo o apelido de choquito, de pele ralada. Então, a acne, ela é uma patologia que ela comete mais de 85%. É um problema hormonal, né? Ele é multifatorial. Ele não é só hormonal. Ele tem outros fatores. Ele pode ser medicamentoso, ele pode ser cosmetológico, ele pode ser até mesmo pela exposição ao sol. Ele pode ser por uso de alimentos. É uma coisa que é muito séria. O chocolate, ele é um grande vilão. Mas existe na literatura já validada o quanto que a lactose ela influencia. Então, às vezes não é nem o chocolate, mas é o leite que está ali no chocolate. Às vezes o adolescente gosta de comer muito queijo, né? Queijo, margarina, né? Então, é tudo isso. Então, tem uma série de fatores, né? Miss, agora voltando ali para outra pergunta que a gente ficou ainda meio assim, por que muitos profissionais, eles dominam certas técnicas, mas têm dificuldade de prosperar? Me fala um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que eu vejo demais, que trava o profissional, medo. Ele tem muito medo. Tem medo, falta apoio, tem insegurança. E é nesse ponto que eu entro com a minha mentoria, para mostrar o ponto cego, porque muitas pessoas não conseguem enxergar que ele está num ponto cego ali. Mas insegurança é muito grande.
né? Falta apoio. É engraçado porque às vezes eu vejo profissionais que estão em transição de carreira. Na área da saúde acontece muito isso, enfermeiros. E eles sofrem muito preconceitos. Estão habilitados ali, mas tem algo que trava. Por quê? Às vezes dentro da própria família e do seu meio ocorre uma pressão que é, você estudou tanto para ser esteticista, que existe um preconceito ainda. Existe um preconceito ainda, entendeu? Então a pessoa fala assim, vai deixar de fazer, ser enfermeiro para fazer estética? Existe uma cobrança. Mas acho que isso aí já está quase acabando, nesse preconceito ou não? Não, infelizmente. Olha, eu dou aula em pós-graduação para enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, e eu faço a pergunta. Eu falo, vocês sofrem preconceitos? Como é isso? Além da família, às vezes os próprios colegas. Não, mas... colega que, a profissional, o enfermeiro que está saindo da área, ele é cobrado. Não, agora eu acho engraçado porque pode acontecer de, digamos, né, um esteticista chegar e dizer assim, você tem um preconceito com o que eu estou fazendo, então vamos olhar a nossa conta bancária. Às vezes o esteticista ganha mais do que o médico. Isso tem. Não, isso eu digo assim, aí cala a boca do outro bem rapidinho, né? É porque não é só sobre dinheiro, né? Não, não é só sobre dinheiro, mas esse se o preconceito bater no dinheiro, tem muito esteticista aí que está ganhando mais dinheiro do que outras profissões. Tem, e é por isso que tem tantas profissões entrando. Agora eu vou te falar uma coisa bem importante. As pessoas não podem entrar na área da estética achando que é fácil e que vai simplesmente ter uma capacitação, abrir lá, colocar a sua placa dourada, espelhada e achar que isso daí é o suficiente, entendeu? A estética, ela é muita renúncia. Ela é muita renúncia. Não é simplesmente você capacitar aqui, se formar aqui e amanhã você já está com a sua conta bancária em dia. Muitas vezes você tem um tempo, sabe? Você precisa amadurecer isso. Pois é, as pessoas não se preparam para isso. Acreditam que é muito fácil. Existe um processo, né? Você tem que se preparar. Eu oriento muito em relação a isso. Eu não gosto de vender ilusões, não coloco ninguém no mercado achando que é dessa forma. E me corrija aqui, porque a estética, ela é como a medicina, porque a pessoa ela tem que estudar a vida toda, né? A vida porque toda. todo dia está chegando coisa nova, novos procedimentos, né? O tempo inteiro. Ou seja, a pessoa tem outra coisa importante também. O que é verdade hoje, amanhã pode ser a maior mentira. Até porque nós temos um órgão que nos regulamenta. A Anvisa, hoje, ela diz assim, você pode estar utilizando substância tal, procedimento tal. Começam a ter algumas situações e aí ela baixa uma normativa dizendo, isso aqui está proibido. Se o profissional não está atento a isso e ele não está se atualizando, ele acaba trabalhando de forma equivocada. Então, hoje, a gente vê muito isso. Equipamentos que, nossa, era super indicado e que hoje já não se usa mais. Então, ele é muito cíclico, muito evolutivo, né? Estudar é sempre, você falou direitinho, porque como medicina, como tudo, né? Como tudo, você tem que estar se atualizando, se capacitando o tempo todo. E digamos, uma formação... De uma faculdade, ela tem duração de 4 anos, 5 anos? 3 anos. 3 anos, porque o curso de estética é tecnológico, né? Então, são 3 anos, é uma carga horária menor, né? Se for bacharelado, tem mais. E no caso também aí tem, tipo, mestrado, doutorado em estética? Hoje já tem esteticistas que estão fazendo mestrado já. Não é específico na área da estética, mas em algumas linhas de pesquisa que eles já podem estar fazendo, já podem entrar. Limpeza de pele feita em casa, pode substituir o procedimento profissional? Olha, eu acho um risco gigantesco. Limpeza de pele é uma coisa muito séria, porque nós estamos falando de bactérias. Então, quando você mexe numa pele, sem essa pele estar preparada, você está deixando uma porta aberta para bactérias. Você imagina que o nariz
é uma porta de entrada que vai as suas vias respiratórias. Então, você mexer aqui com uma bactéria e você, de repente, não fazer esse controle é muito sério. Então, limpeza de pele, jamais fazer em casa, jamais fazer sozinha. Apesar da gente ver muito nas redes, né, sociais e plataformas, as pessoas fazendo, ensinando receitas caseiras. Olha, não é porque é natural que é bom, porque existem substâncias que são citotóxicas e as pessoas elas estão fazendo de forma muito imprudente. E uma lesão, quando você causa na pele, ela pode ser irreversível. Então você pode deixar aquilo que seria um comedão, né, o conhecido como cravo, algo que seria passageiro. Você tentar fazer uma extração, você pode transformar aquilo para uma forma eterna, entendeu? Então, assim, é muito, muito sério. Eu acho um absurdo pessoas que mexem na pele. Quais são os erros mais comuns no cuidado diário com a pele? O erro mais comum, que eu acredito, assim, que tem que ter uma campanha, eu sou fotoeducadora, e o erro mais comum é as pessoas não fazerem o uso de fotoprotetor. Hoje, com toda a informação, com todo o universo de fotoprotetores, eu não estou falando aqui simplesmente da Ádicos, mas às vezes eu até digo, use um fotoprotetor mais barato, se é o que a sua condição te permite, mas use. E eu faço uma comparação com a odontologia, né? Nós viemos de uma época, eu não sei a sua idade, mas eu vou colocar a minha, porque eu vou fazer, esse ano... Eu digo já a minha idade. Em julho, olha, eu já vou falar aqui, porque eu sou dessas, eu falo mesmo, eu vou fazer 60 anos, certo? Na minha época de criança, existiam duas marcas de limpeza, de escova de dente. Uma que era dos mais... Colinos, amarelinho. Não, escova de dente. Escova de dente. Eu não sei se pode falar marca aqui, pode falar? Fala aí. Existia Tec e existia Johnson, que era dos ricos. E o dedo das mundiças, que não tinha nada. É verdade, certo? É verdade. Aos 40 anos... Essa que, digamos assim, era para a classe mais pobre, ela não limpava o dente, ela arrancava a gengiva, né? Aos 40 anos, você veja, aos 40 anos a gente via, eu me lembro do meu pai, quando ele chegou sem um dente, ele sentiu uma dor no dente e foi o dentista, ele falou, quero que tire todos os dentes, porque eu nunca mais quero sentir essa dor. E o dentista fez isso. E eu me lembro do choque que eu recebi quando vi meu pai sem os dentes, que ele tinha os dentes bonitos e ele sem os dentes, para mim, foi uma coisa que me chocou. Hoje, você imagina, com 60 anos eu chegar para um dentista e falar, vou tirar todos os meus dentes. Não vai acontecer, se eu tiver um pedacinho de raiz, ele vai tentar recuperar. Sim, hoje certo? Dentista nenhum faz mais isso. Hoje, você chega numa farmácia... Você encontra escova de dente de cerdas, longa, curta, macia, média, cabo assim, cabo daquele jeito, anatômico, elétrico, de todas as formas, certo? Né? E isso mudou o comportamento das pessoas. Hoje você não vê pessoas saindo sem escovar os dentes. Teve uma consciência. Eu costumo fazer essa comparação com creme dental, com filtro solar. O fotoprotetor, ele vai chegar um momento que a pessoa ela vai saber que ela vai ter que usar para ela não ter um câncer de pele, você entendeu? E aqui ainda é pior, porque a incidência do sol aqui é grande, né? A gente vive numa terra que é muito quente e o sol é implacável, né? Mas se eu te falar uma coisa que vai te surpreender, o índice de câncer de pele maior não é aqui, é no sul. Interessante. Por quê? Por quê? Mas para você ver como que são as coisas, né? Porque no sul tem muito tempo nublado e as pessoas acham que tempo nublado não precisa usar fotoprotetor, como se os raios UVA não passassem. E é exatamente ele que passa e que causa muito danos, porque o UVB, que é o que nós temos muito aqui, que a gente sente, que é o que queima a pele, ele não sinaliza, ei, sai daí que você está queimando. O UVA, que é um comprimento de onda mais longo, ele é muito silencioso.
Então, ele não te sinaliza. Então, quando você está com um ambiente assim, nublado, né, você não fica ali exposto e não passa o fotoprotetor. E no Acha sol, que não está fazendo sol, né? Aí exatamente, fica tranquilo, né? Não estou pegando sol. Então, você vê como que são as coisas, né? Mas é super importante, né? Agora, o fotoenvelhecimento é gritando, né? Fotoenvelhecimento é gritando. O câncer de pele é uma realidade e que nós precisamos mudar. Assim como a odontologia conseguiu mudar a realidade de cárie, você vê muitos pessoas jovens sem os dentes, hoje é mais difícil, né? O câncer de pele, nós vamos mudar essa realidade. Eu tenho isso com um propósito. Eu faço uma masterclass de quase 3 horas sobre câncer de pele e fotoproteção, orientando, explicando, sabe, mostrando situações, mostrando o quanto que um câncer de pele, ele é silencioso e é algo que você pode prevenir, e o estrago por quê? Porque em nome da estética, tem pessoas aí vendendo um tratamento estético que é um gerador de câncer de pele, que é as câmeras de bronzeamento, né? A exposição dos bronzeamentos da vida. Isso me deixa... Aí eu compro uma briga, você pensa que todo mundo gosta dessa carinha linda aqui? Não, por quê? Porque eu não sou favorável a isso, você entendeu? É uma moda que, em nome de uma moda, você está negociando a saúde da pessoa para o futuro, porque não é agora. Não, agora está bonito. E tem outro detalhe, que é o seguinte, o câncer de pele já é uma coisa assim, extremamente perigosa, né? Mas digamos que a pessoa não tenha câncer de pele, mas se ela fica muito exposta ao sol, a pele dela vai envelhecer também. Tem a questão do envelhecimento, né? E ela está fazendo uma poupança para ter um câncer de pele. É uma poupança para ter um câncer de pele. Então, quem toma o sol sem uso de fotoprotetor está fazendo uma poupança para ter um câncer de pele no futuro. E é uma coisa muito séria, porque as pessoas também têm um equívoco, porque as pessoas acham que o câncer de pele é só no rosto. Então, passa o fotoprotetor no rosto, esquece da orelha. Quem é calvo não passa no couro cabeludo, não passa nos braços, não passa nas mãos. Eu sou suspeito para falar disso, que eu também sou muito relaxado. Mas a partir de hoje não pode. Eu vou pular essa parte, porque eu vou para a fogueira agora, porque realmente... Olha, vamos aqui, ó. Eu vou cobrar. Não vai ter corte, não pode ter corte nessa parte, porque se tiver corte, eu vou brigar. Eu vou brigar, porque não pode. Porque agora você tem a informação. Pronto. Você e todos os que estão inscritos... Estamos assistindo, todos que estão inscritos no Espio Papo. Exato. Então agora já não pode mais dizer que não sabia. Como funciona a tua mentoria para profissionais da estética? Como é que funciona essa mentoria? A pessoa entra no meu Instagram, lá tem um link, ela preenche, faz uma aplicação, né? Que ela preenche todos os dados para eu ver o perfil. Eu tenho que entender qual a necessidade dela, o que ela precisa. E se precisa. Porque às vezes tem pessoa que fala, não, isso daqui é só fazer uma pequena correção, né? E aí dá tudo certo. Eu tenho várias modalidades. Eu tenho a mentoria express, que a pessoa faz uma pergunta. Fala assim, tem uma pergunta. E eu vou responder essa pergunta. Aí ela paga um valor X e aí a gente vai ter 1 hora para conversar tudo sobre isso, né? Uma dor. E aí nós temos a mentoria que é mais longa, e tem a mentoria de 1 ano, tem a mentoria que a pessoa fica comigo, eu vou direcionando, estou com pessoas que já têm anos comigo. Bom, então, mas agora você fala uma coisa, né? Tu joga aqui que é o seguinte, ó. A Mirtz, eu vou depois perguntar a ela, que é o seguinte, quem quiser perguntar a ela alguma coisa depois, vai aparecer em algum momento aqui da nossa entrevista as redes sociais dela, o Instagram dela, se ela permitir o WhatsApp dela também. Claro. E o endereço da clínica aqui em Fortaleza. Eu vou colocar aqui, vai aparecer em algum momento aqui do bate-papo, essas informações. Então, ela vai me passar a rede social dela, e você não siga o meu exemplo, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Compre um protetor solar, o fotoprotetor,
Não faça como eu de andar na rua assim com a cara limpa, porque eu sou descuidado, mas realmente câncer de pele não brinca, o envelhecimento não brinca. Ninguém diz que eu tenho 30 anos, porque na verdade eu não tenho, eu tenho 57. vou fazer 57 agora. Mas é mais complicado, porque, engraçado, eu vou até te perguntar isso também. Posso complementar uma coisa antes de você fazer pergunta? Vai. Você segura não, a pergunta. Agora vai. É o seguinte, você perguntou sobre o erro, falei do fotoprotetor, mas existe uma coisa também muito importante. Se você usa o fotoprotetor, mas se você não remove ele também é um erro. Então você tem que fazer uma boa remoção. Porque às vezes a pessoa fica com um produto muito acumulado. Então, usar o fotoprotetor não é só uma questão de usar o fotoprotetor. É usar o fotoprotetor de qualidade, quantidade e a maneira correta, reaplicar, entendeu? Porque tem pessoas que às vezes ela compra um fotoprotetor caro e usa pouco para render. Aí é um erro. Ou ela compra um fotoprotetor que tem fotoprotetores que ele perde estabilidade no calor. Deixa o fotoprotetor no carro e vai aplicando dentro do carro. Aquele fotoprotetor, se ele não tiver boa estabilidade, aquilo ali já não presta para mais nada. Eu ia te perguntar, Miss, é o seguinte, qual é a diferença da pele clara para a pele escura, né? A pele da pessoa preta, porque são peles diferentes, né? Sim. Tanto é que dizem que o negro, ele parece que ele demora mais a envelhecer do que a gente branco, né? E é fato. Pois mas assim, são linhas distintas de cosmético para diferentes peles, né? Cada pele, ela precisa de características específicas, né? A pele preta, ela tem uma vantagem, vamos dizer assim, de ter um colágeno melhor. Porque ela tem, numa célula que nós temos que produz o nosso colágeno, que chama-se fibroblastos, ele é multinuclear. Então, por ele ser multinuclear, ele produz colágeno de melhor qualidade. Mas ele também tem uma fragilidade nos queratinócitos. Então, ele tem aquela pele que fica com característica acinzentada. Então, quando ele está desidratado, ele está com aquela característica mais frágil. Então, ele desidrata mais fácil, precisa de ter uma reposição hídrica melhor, entendeu? Então, há diferenças histológicas importantes dentro da pele clara e da pele preta, né? Nós não temos o nosso fotoprotetor fisiológico, que é melanina. Então, nós temos a pele preta e a pele branca, ela tem o mesmo número dessas células melanócitas, só que eles trabalham num ritmo diferente, você entendeu? Então, ele produz a melanina de uma forma diferente. Mas é importante enfatizar, pele preta também pode ter câncer de pele, porque é comum a pessoa falar assim, eu já tenho minha melanina, eu tenho meu fotoprotetor natural e eu não uso fotoprotetor. E isso é um erro, porque ele pode até ter um envelhecimento mais lento, mas ele está exposto a um câncer de pele também. Então, é necessário que cuide. Uhum. Deixa eu te perguntar outra coisa. Por exemplo, para quem está nos assistindo aqui, a pessoa está vendo a tua entrevista, o teu bate-papo aqui comigo, está adorando e aí vem uma pergunta na cabeça dela. Ela diz, eu gostei tanto disso aí. Qual é o primeiro passo que uma pessoa dá para entrar no campo da estética, no ramo da estética? Qual é o primeiro passo? Hoje tem cursos técnicos e curso tecnológico, né? Então, ele precisa procurar um curso que tenha validação, que seja reconhecido pelo MEC, para que ele possa se capacitar e trabalhar com segurança. Isso é importante. É o primeiro passo. O segundo seria, tipo assim, estar do lado de alguém com mais caminhada para ir também, né? Ser um discípulo. Quem quiser entrar na área, pode falar comigo que eu dou todas as orientações. Né? As orientações, qual é o caminho, como que ele pode, qual é o caminho que ele se identifica. Porque às vezes tem pessoas que imagina que quer entrar na estética. Quando eu vou conversar e eu começo a mostrar possibilidades,
e mostrar os eixos que existem, tem pessoa que fala, puxa, mas não é isso. E outros falam assim, é isso que eu quero, os olhos brilham. Eu falei, pois então vamos trabalhar em cima disso. Vou te focar, vou te direcionar para isso. E aí a gente vai. Não existe, por exemplo, a área da estética, a gente fala que, digamos assim, é mais direcionada para as mulheres, mas não, né? Não. Tanto homem como mulher. Homem como né? mulher. Pode... Eu vou dizer, olha, os esteticistas, os meninos, eles são extraordinários. Eu tenho alunos que são cases de sucesso mesmo. Eu tenho alunos que hoje trabalham em indústria farmacêutica, em laboratório, ajudando, tendo uma contribuição tão importante na área capilar, por exemplo. Nossa, tenho alunos no interior que estão fazendo um trabalho extraordinário. Ali estão ganhando dinheiro. É isso, é uma questão de se identificar, ter um posicionamento e dá tudo certo. Tem que trabalhar de forma direitinho, tá bem orientado. E isso é viável, é possível, tem muito campo, tem muita coisa boa. Fica na massoterapia, né? A Dani, né, que nós vemos aqui, tem vários campos. Nossa, a estética, ela tem vários canais, tem vários eixos que dá para você trabalhar de forma extraordinária. Tem massoterapeutas que trabalham de forma incrível. Existe algum evento, assim, digamos, de nível nacional no Brasil para a parte da estética, ou no Brasil? Tem, no Brasil e aqui em Fortaleza. Agora em junho vai ter o Confidef, vai ser um evento incrível, evento que vai estar, nós estaremos com stand, nós vamos ter 6 workshops, vamos ter 3 palestras. Vai ser no Otto. No Otto. Isso. Aliás, no Oasis. No Oasis. Vai ser Confidef. Confidef. Isso, exatamente. E aí, em novembro, tem o Estética em Nordeste, que é o maior evento de estética do Nordeste. Que é no centro de eventos? No centro de eventos. Achei enorme, então, né? Enorme, gigantesco. É uma feira que vem pessoal de fora, vem palestrantes. A gente faz um stand incrível. É porque tem muitas palestras, também... são 3 dias de evento, só de palestras, workshops, assim, tem muita coisa, uma grande oportunidade para quem quer conhecer, entender um pouquinho sobre esse mercado. E é porque a estética no mundo todo, ela movimenta bilhões, né? Sim, e a Adicos, ela tem workshop gratuito, toda segunda e toda terça-feira, presencial e online. Uma semana presencial, uma semana online. Então, tem muita coisa, tem muitos eventos, tem muita coisa boa. Eu tenho um evento que eu chamo de Café Consciência. E aí a gente faz também 3 palestras, a gente faz de 10 às 16 horas, e é um momento de network importante para as pessoas terem pelo menos uma ideia do que é. E aí a gente faz de forma social. Você até citou sobre o meu projeto social, né? Uhum. E esse evento é um valor da inscrição e mais a doação, ou de um absorvente, ou de fralda, ou leite, depende da instituição que nós vamos contemplar. E aí, para quem quer começar a entrar e ver, entender o que é esse mercado, é bem interessante também. Bem bacana. Mirtz, e quando a Mirtz, isso é daqui a 100 anos, certo? Mas quando ela não estiver mais aqui, qual é o legado que a Mirtz vai deixar aqui para as pessoas que estão vendo o nosso bate-papo? Qual é o legado? Olha, eu creio firmemente que eu estou deixando uma estética humanizada e uma estética que eu tenho certeza que vai acontecer, é um sonho meu, que a estética seja de fato um direito de todos. Porque quando se fala que estética é saúde, e saúde está na nossa Constituição, que saúde é um direito de todos, a estética ela tem que ser um direito de todos. Se estética é saúde, logo tem que ser um direito de todos. E é bem importante isso, porque você vê um paciente com acne e que não tem condições financeiras para estar cuidando dessa patologia, que
que acomete mais de 85%, isso é uma patologia mundial, ele tem que ter direito a isso, Sim, né? sim. A estética, ela tem uma capacidade de resgatar o sistema imunológico através do toque. Então, são tantos os benefícios, a estética paliativa. Então, o que eu sei que eu vou deixar é mostrando que a estética, ela tem que ser humanizada e ela tem que ser um direito de todos. E é para isso que eu trabalho, esse é o meu propósito, sabe? Trabalhar com uma estética. E interessante que quando a gente fala de estética, por exemplo, eu creio, né, que todas as pessoas são um pouco vaidosas, né? Assim, gosta de se olhar no espelho, tem gente que se olha, mas não gosta tanto, mas a estética, ela é muito ligada à vaidade, né? Tipo assim, então eu creio que... Autoestima, né? Autoestima, né? Então eu acho que são duas coisas que caminham assim, é como a pizza e a Coca-Cola, né? A estética grudadinha na vaidade, pra quê? Pra você se sentir bem, se sentir bela, se sentir feliz, né? A estética, ela mexe com um pouquinho do teu eu, né? A autoestima, ela é importante e tem estudos já que mostram o quanto que ela melhora. Como o paciente, quando ele está com a unha feita, a gente viu aí, né, que houve um movimento todo da Estelinha Bezerra, né, a importância, né, do batom, a força de batom, ela na UTI e usando o batom, né. Então, e ela com aquela alegria toda dela e aquela vaidade, né, tipo assim, ela foi até o finalzinho da vida dela mostrando a beleza. Exatamente. Que não tem idade. E o poder, quanto você... Isso é fato, gente. Olha, quem é que nunca deixou de ir para um evento porque o cabelo não estava cortado, porque a unha não estava feita? A pessoa, não vou no casamento, casei no meu primo, mas a minha barba não está boa, meu cabelo não está cortado. É verdade. Né? A mulher, não vou porque eu não fiz a unha. Isso é fato. É fato, né? Então, a estética, ela também socializa. Com certeza. A verdade é essa. Porque a pessoa, quando ela não está bem, ela se exclui. Ela acaba se retraindo. É verdade. Né? A pessoa, quando está acima do peso. A pessoa, quando ela está com o peso ideal, que na cabeça dela é o peso ideal dela, ela se expõe mais. É verdade. Se expõe mais. Você vê um paciente, quando ele está com a pele já mais organizada na acne, ele consegue dialogar mais, ele consegue se pôr para o mundo. Eu vejo isso muito na Adicus. Quando as meninas chegam para uma entrevista, quando elas estão com acne, ou quando elas têm um melasma, como que é o comportamento durante a entrevista. E quando elas são contratadas pela competência e não pela sua aparência, e é isso que a gente faz, e é muito legal, porque quando a gente vê que elas aprendem a se cuidar, elas têm a oportunidade de se cuidar, e elas começam a ter esses hábitos diferentes, e usando produtos de qualidade, e começa a melhorar a pele, como o comportamento muda. A autoestima então, vai lá para cima. Vai lá para cima. Você pode observar, a pessoa, quando ela está bem, ela performa de uma forma totalmente diferente. Então, estética, ela tem que estar mais acessível, ela tem que estar mais disponível. Essa é uma coisa importante, né? Bom, é o seguinte, Neto joga para cá, Neto. Galera do Espio Papo. A gente está chegando ao finalzinho. Eu sei que tem muita gente que gostaria que essa conversa se prolongasse durante muito tempo. E eu vou responder uma pergunta de um internauta. Primeiro, ele diz assim: engraçado, você olha muito para lá. É porque, gente, aqui a gente tem um monitor de retorno. Aí, às vezes, eu esqueço de olhar para você e fico olhando para minha cara feia, enrugada, que precisa ser melhorada aqui pela Mirtes Salves. Mas é o seguinte... Vocês seguem a gente no YouTube, no @espiopapo, dá o like, dá um joinha lá, faz um comentário, diz assim, nossa, o programa tá legal, critica, faz qualquer coisa, mas não deixa de falar lá, dá o teu recado. Se inscreve no canal e
aciona o sininho, porque toda vida que tiver programa novo no ar, o algoritmo vai entender e vai jogar para você, e você vai jogar para outras pessoas, e a gente vai crescendo, né? Hoje o nosso Espio Papo já está chegando a quase 600 inscritos. Eu comecei com 1, agora tem 600. E com muito like, muito joinha. Eu só tenho que agradecer você que está aí nos prestigiando. É o seguinte, eu ainda não vou me despedir agora. Por quê? Porque eu vou jogar a câmera para a Mirtes. Ela vai se despedir de seu público imenso, porque ela tem mais de 500 mil seguidores no Instagram. Então é o seguinte, ela vai falar aqui com vocês, ela vai dar um recadinho, depois a câmera volta para mim e eu me despeço. Mirtes, essa câmera é toda sua aqui. Olha aí, ó. Gente, 600 seguidores é um auditório. É um auditório todo. É muita gente e pode melhorar ainda mais. Quantas pessoas que precisam ter acesso à informação de valor. Tem que dar uma espiadinha, né? Tem que dar uma espiadinha, né? Tem que dar uma espiadinha. Eu estou muito feliz de ter recebido esse convite. Estou me sentindo honrada de estar aqui, porque são 600 pessoas que eu estou aqui, de alguma forma, levando uma informação que é trazida assim pelo meu coração. É um pouquinho da minha trajetória. Isso é muito bom quando a gente pode trazer para vocês uma luz, né? Uma informação que traz aí, de repente, algo que vai mudar o cenário da pessoa que está ao seu lado. Compartilhem isso. O que vocês escutaram aqui é algo que realmente é a minha vivência clínica. Então, deixo aqui meu abraço. Me sigam no Instagram, Mirtes Alves. Eu também tenho, acho que eu devo ter uns 2 seguidores. Meu marido e meu filho. Tem muito mais. YouTube. Mas a gente vai começando aos poucos, né? É um degrau de cada vez, né? A gente não anda correndo, a gente não nasce correndo, né? A gente aprende a andar. Então, quero deixar aqui um abraço enorme para vocês, que vocês possam ter a consciência de que a pele, ela tem memória, e ao tocar, sejam gentis com a pele de vocês. Seja na hora que vocês estão higienizando, na hora do banho, sejam gentis. Menos cobrança, menos comparação e mais amor próprio. É isso que eu quero deixar para vocês. Obrigada. Eu que agradeço, Mirtes, a sua presença, né? Aqui. Foi um bate-papo muito bom. Mas, gente, olha, a gente não tem noção, quando a gente está atrás na câmera, né? Você está vendo no seu computador, no seu notebook, no seu tablet. Mas a Mirtes Alves tem cara de quem tem 30 anos. É incrível. O tratamento que ela faz nela mesma é um negócio fora de série. Então, eu tô vendo, tá aqui, ó. Eu tô olhando aqui pra cara dela. Menina de 30 anos aqui, ó. Então, gente, ó, meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Divulguem mesmo aqui o Espio Papo. E comigo hoje, Mirtes Alves. Valeu, tchau, galera. Um abraço. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada, querido. Foi muito bom eu estar aqui com você mais uma vez. Espio Papo.